bom? Há uma pergunta de quem Caim é filho, se a genealogia começou a partir de Sete. Caim, diz a Bíblia, 1 João capítulo 3, verso 12, que Caim é filho do maligno. Havia um animal entre o homem e o chimpanzé que era a serpente. É desta linhagem que veio Caim. Os amados viram aí, né, o texto de João 8, alguma coisa aí, 31, né? Depois manda na tela pra gente aí, produção, qual foi o texto que ele citou aí. Reverendo. Que coisa, hein? Caim, filho de uma serpente chimpanzé. Olha, descendente rapaz, do maligno. Como que tá aí o negócio? Deixa eu levantar a pergunta aqui, ó. Se existem, né? Esse aí é um excelente exemplo do que é um falso mestre. Um falso mestre é alguém que ensina um conceito bíblico sem Bíblia. É alguém que ensina, alguém que diz que a Bíblia diz o que ela não disse. Então, assim, não tem sentido. Ele está citando, né? Ele está citando um texto distorcendo totalmente o texto, né? 1 João 3,12, que diz: não sejamos como Caim, que era filho, que era do maligno, nem disse que era filho, né? Mas não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Assim, sempre uma regrinha simples: quando vamos interpretar a Bíblia, nós precisamos interpretar a Bíblia, não tirar como nós já temos falado aqui, não tirar um coelho do cérebro, né? Não fazer aqui um malabarismo, uma magia. Olha só, a Bíblia é muito clara, muito categórica em dizer assim, Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu. Bom, está num português aqui mais erudito, né? Mas vamos falar num português mais atual, então. Coabitou, teve relações sexuais o homem com Eva. O homem, Adão, teve relações sexuais com Eva, sua mulher, sua esposa. Esta concebeu, ou seja, esta engravidou. O óvulo de Eva, fecundado pelo espermatozoide de Adão. Não tem que falar, tem que explicar, para ninguém distorcer, não é? É isso que o texto está dizendo. E ela engravidou, diz o texto, e deu à luz o parto, entendeu? Aquele negócio, nascimento, cortar o cordão umbilical. Deu à luz a Caim, tá certo? E ainda diz assim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, gente, mais claro do que isso não tem jeito. Mais claro que a luz, mais claro que o sol. O problema é que o sujeito cego olha para o sol e não enxerga o sol, né? Então, aí é um problema. Isso está claro no texto. O texto diz que Caim é filho de Adão e Eva. Agora, o texto de João diz que ele era do maligno, que é uma conversa que, de fato, Deus até tem com ele no versículo 7, que Deus diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado, e aí é interessante que a construção aqui no hebraico, né, aqui quando fala o pecado, a ideia é essa mesmo, o pecado é o mal, o maligno, o maligno está à tua porta, né, o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, do que João está falando? João está falando que Caim se entregou ao maligno, que o maligno o tentou e ele se rendeu ao maligno, né? E fez o que Adão e Eva também fizeram. Adão e Eva também são filhos, né, de um animal aí, ou seja, né, não tem nada disso. Esse sujeito simplesmente fez teologia a partir de achismo, de chute, de suposição, de criatividade. Aliás, é uma péssima criatividade até, não é? Então, é um falso mestre, alguém que está ensinando em nome da Bíblia algo que a Bíblia não ensina. A Bíblia não diz que Caim é filho de um animal ali, filho da serpente, nada disso. Só diz que ele se entregou ao maligno e se tornou do maligno, porque se rendeu à voz do maligno que lhe sugeriu que matasse o irmão, e ele foi e matou. E Deus ainda falou com ele, o pecado está na tua porta, você tem que dominá-lo. E olha só, o teu desejo, a vontade de matar o irmão seria contra ele.
Isso é uma mensagem fortíssima. O desejo do sexo errado, da violência, é contra nós e pode nos matar, né? E nos tornar pessoas do maligno. Aproveitando a oportunidade, tem uma outra coisa que os falsos mestres gostam de falar do Caim. Eu não sei, tudo bem, o Caim pecou mesmo. O Caim é o primeiro assassino da Escritura Sagrada, que assassina fisicamente, né? Porque antes dele entra o pecado que mata, que corrói, que destrói. Mas Caim, quando foge, né? Aí alguns teólogos, entre aspas, bem aspas mesmo, né? Uns telólogos, como diz por aí, né? Uns telólogos, dizem assim, mas, nossa, Caim teve descendência. Entra na mesma questão. A descendência de Caim, pastor Mauri, veio da cobra, veio da serpente, porque com quem que ele casou? Gente, é outro absurdo, assim, quer dizer, Caim é filho da serpente. Não, a Bíblia está mostrando que ele é filho de Adão e Eva, está bem claro. Caim teve filhos. Filhos vêm da relação de um homem e de uma mulher, meus irmãos. Não tem lugar da Bíblia que diz que um anjo engravidou uma terráquea, né? Para quem gosta de filmes, né? Extraterrestres, essa coisa toda. Queridos, Caim, ele era um homem que foi filho de Adão e Eva e que se casou com uma das suas irmãs, com certeza. O capítulo 4:17 diz a mesma coisa, que Caim teve relacionamento sexual com sua Ixá, sua mulher. Então, não, Caim foi tomado pelo mal, sim. Rendeu seu coração ao maligno, sim. Ele é filho do mal nesse sentido metafórico, de que ele entrega a sua vida para o pai maligno, para o pecado. E por isso sua descendência vai na linha contrária da descendência de Sete. Mas ele é um ser humano que se casou com uma ser humana, mulher, e teve filhos humanos também, tá bom? Não fica assistindo muito Noé aí de Hollywood, não, que aí faz o ser humano, né, casar com aqueles homens de pedra lá, aqueles anjos lá, meio bom, meio ruim, né, e os gigantes da terra são filhos do maligno. Para com isso, irmão. É ser humano com ser humano aqui. Caim é um ser humano caído, rendido ao pecado, como Adolf Hitler, por exemplo, que fez coisas aos olhos humanos desumanas, mas possuído por Satanás em sua alma. Eu tenho isso que esse cidadão está dizendo no vídeo é parte de algumas literaturas. Tem alguns livros. Tradições, né? São não, tradições e antigas. tem até alguns livros modernos reproduzindo tradições antigas, né? Há uma teoria que o pecado de Eva foi o adultério, e Eva traiu Adão com a serpente. A serpente era um animal, né, era um animal diferente, que a maldição fez a serpente rastejar sobre o ventre, né, e ela tinha pernas, ela era um animal ereto que ficava como o ser humano, e foi possível, né, um adultério de Eva com a serpente, com o animal serpente. Ela engravidou de Caim, por isso Caim era do maligno, né, e depois é que a Eva teve um filho com Adão, que era o Abel. Mas o nome disso, falando assim, bem rasgado, viagem na maionese. Só. A gente tem um outro vídeo muito antigo, muito famoso também, de um pastor que, porque não leu português direito, adulterou com uma irmã da igreja. Lá em Oséias, quando tem um versículo que Deus manda, né, Oséias ir pegar uma mulher, a sua mulher adúltera, né, e ele leu adultera. E aí ele fez uma teologia lá, acabou ficando com a mulher do irmão da igreja. Parece que o irmão também, com a mulher dele, teve um filho com a mulher. E o crente lá, doido, né? Deu a mulher dele pro cara deu, mesmo. por conta... o pastor que está falando, né? O homem da visão, o homem que está lendo a palavra de Deus, tem autoridade. E aí aconteceu isso. Pastor, então, como se portar com pessoas que dão falsos ensinamentos, como esse senhor que o jornalista foi entrevistar e leu para o jornalista, eu acho que nem era crente, nem era teólogo, falou, não, irmão, está escrito adúltera, e não adultera no verbo, né? Era um substantivo. Como que se porta com gente que traz falsos ensinamentos? Olha, primeira coisa o jornalista já fez, que é ensinar ele a ler o português, né? Porque tem muito pastor que prega errado porque lê errado mesmo, né? E aí entra em duas questões, né, nesse sentido. O homem pode ler errado por falta de instrução mesmo, né, falta de conhecimento da palavra de Deus, no sentido mais
prático da sua própria língua vernácula, né? Da língua do seu povo. Ele pode precisar de estudar um pouco mais, né? De gramática, literatura, enfim. Mas, geralmente, né? Não é esse o problema. É o que Paulo fala para Timóteo, lá no capítulo 6. Né? Eles são inimigos de Cristo. Eles não concordam com a palavra de Deus. Então, além de ser um falso ensino, é um ensino que é inimigo, que quer ser opositor mesmo. Não é que é um acidente, não é que ele não estudou direito, né? É que o coração do homem deseja fazer o contrário da vontade de Deus. E aí, quando alguém se entrega a isso, ele vai usar a Bíblia para distorcer a Bíblia. Então, alguém que faz isso propositadamente, o que o crente verdadeiro deve fazer é se afastar. Deve ficar longe, deve ouvir com o ouvido e abrir as portas do outro ouvido para sair embora o ensino, né? E afastar, daí é o que a Bíblia diz, porque onde essa pessoa está, o ensino que ela está transmitindo, faz daquele lugar uma sinagoga de Satanás, ou seja, tem que fugir dela. Tem que fugir desse servo de Satanás. E tem que se afastar mesmo, sem sombra de dúvida. Né? Mas ele é tão bonzinho, mas ele é gente boa. Tem gente que fala isso, né? Pastor, mas ele tem um bom coração. Irmão, de bom coração humano, o inferno está cheio. Jeremias diz que o nosso coração é totalmente corrupto. E ele não é corruptozinho, devagarzinho, não. Ele é um maratonista da corrupção. Então você tem que fugir. E acabou, é isso aí. Vai para um lugar onde tem pregação fiel, um pastor que é servo de Deus mesmo. É perfeito? Não, mas que busca anunciar a verdade da Escritura. Então, isso é ponto fundamental da fé cristã. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento, não de uma doutrina humana, não do conhecimento de uma denominação, não é do conhecimento de um filósofo, né, de um poeta. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento da Escritura Sagrada, da verdade de Deus. Às vezes você não tem